Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar, o penúltimo programa do ano. Semana que vem não teremos Radar. Segunda e terça, dias 31 e dia 1º, né? Ano novo. Quarta, quinta e sexta não haverá Radar e não haverá cenário. Os meus grupos de ações e mini contratos funcionam normalmente, ok? Porém, dias 2, 3 e 4 não tem cenário e não tem radar. Eu estarei fora de São Paulo e não terei como produzir o informe, que hoje chega a 90 mil pessoas, que é o cenário. E também não terei como produzir o programa Radar. Aí, a partir do dia 7, voltaremos. Quem quiser assinar o cenário, é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail. Eu falo do Ibovespa, sempre um gráfico, né, acompanhando os estudos, do mercado exterior também, commodities, é bem legal. Dá para você assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa na semana que vem. De repente, em vez de ver o radar e o cenário, você assiste Seja Bem-vindo à Bolsa. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores e serve para investidores de nível intermediário também. Fala de imposto de renda, é pertinente essa época. E se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo e participar da área de comentários, você é muito bem-vindo. Pessoal, hoje nós temos mais um pregão maluco lá nos Estados Unidos. Eu deixei até para gravar mais tarde. A minha intuição dizia que poderíamos ter algo do gênero que vimos ontem. Para vocês terem uma ideia, o Days Range aqui, que é o spread do dia, né? A mínima e a máxima do dia, 2,397,94, e o mercado está fechando na máxima agora lá nos Estados Unidos. Parece brincadeira, mas não é. A gente pega, por exemplo, o Dow Jones, trabalhou em forte baixa, né, o dia inteiro. Desde os futuros, ontem teve aquela loucura, fechou com 5% de alta, a maior alta intraday de todos os tempos. Em variação diária foi a maior, acho que desde 2009, se eu não me engano, enfim. Isso não importa muito, mas você pega, por exemplo, o Days Range, hoje chegou a trabalhar a 22,267, está fechando a 133 mil pontos, né? Então é bem maluco, assim, quase 1.000 pontos, 900 pontos, né? Isso daí entre a mínima e a máxima dá praticamente aí mais de 4%. Então, bem volátil mesmo. Mas eu até comentava hoje com os meus alunos, eu falei no informe, eu falei duas coisas, que eu achava que as bolsas americanas iam subir no final das contas, porque o sinal de ontem é muito forte, a gente vai mostrar, e achava que o dólar iria derreter hoje, porque ele encontraria um batalhão de resistência pelo caminho. Então, vamos começar. A bola da vez são as bolsas americanas, né, pessoal? Então, vamos começar por elas ali. Eu estava vendo meu amigo Thiago Bizzi agora há pouco falar um pouco do mercado, né? E ele estava incrédulo ali com o movimento do Dow Jones. E, de fato, é para estar. Observando o Dow Jones no semanal, se amanhã não derreter, o mercado tiver alta, ou até um pregão lateral, nós temos um sinal forte de fundo no semanal. A média perto dos 25 mil pontos, né? E nós teríamos um padrão penetrante, o Piercing Line Pattern. Observando o gráfico diário, ontem o sinal de fundo foi muito forte. E hoje, apesar de trabalhar em alta em baixa em boa parte do dia, subiu no final, em nenhum momento negou a barra de ontem ou a colocou em xeque. Então a tendência é que o mercado siga em valorização. Então eu comentei que acreditava tanto que hoje como amanhã seriam dias de alta, e assim sendo, abrem espaço, daria um sinal técnico de continuidade da alta nos primeiros pregões no ano que vem. Ok? Então, para mim, um sinal natural, haverá uma região de resistência aos 23.240, mas eu acho que tem condições de passar, depois 23.360, fundos anteriores, né, 23.345,
mas eu acho que a alta imperará na sessão de amanhã. Ou seja, ela vai ser a força dominante. No caso do S&P, um sinal forte também, né? Hoje uma correção normal, o mercado fechando na máxima, assim, da média de 5, um sinal de fundo muito relevante. Pela força do sinal, o mercado vem na média de 21. Isso é quase líquido e certo, salvo um cenário de alguma coisa nova que não está no radar, não tem nada a ver com Trump, com Fed ou com a China, só se tiver alguma coisa nova. Mas pela força do padrão tá com cara de reversão. O candle veio fora da banda de Bollinger, fechou dentro, então tá com cara de virada. Ou de pelo menos um bom repique. Não, porque tem aquele repique que é voo de galinha, né? Não tá com cara não. Mesma coisa no índice Nasdaq, que tem sido o mais técnico de todos. O índice Nasdaq tem algumas resistências pelo caminho aqui. Né, outrora suportes, né, 6630, tem o 6.805, deve passar, vir na média, região de 6.800, é o que eu vejo para o índice Nasdaq. Falando do dólar que eu comentei, né, hoje eu falava com o meu grupo, né, que o dólar teria um batalhão de resistências pela frente e não deveria sustentar. Ele já tinha vindo na CLTB 1, 2, 3, 4 vezes e não passou. Esse sinal ele é importante porque pode ser o início de desembarque de força compradora para a bolsa. O meu feeling, assim, não é exatamente nenhum estudo, é mais o que eu acho mesmo, observando o fluxo cambial do ano e a sobrevenda por parte dos estrangeiros, é que eles vão entrar entre essa semana e a semana que vem. Então, assim, uma região de resistência abre espaço para o dólar cair até 3.842, talvez menos. Talvez buscar 3.819 e 500 aqui, de repente em 1 ou 2 pregões, acho possível. Barra de hoje muito forte, com volume maior que ontem. E apesar do movimento curtinho anterior, uma pinça de topo, né? Então é dessa forma que eu vejo o dólar. Vamos falar dos destaques do dia. Um dos destaques do dia, eu vou falar da Eletrobras e a outra eu vou falar de Amar 3. Ok? Aquela história, pessoal. Às vezes você tem uma carteira e tem ativos que subiram bem hoje e outros que derreteram. Não tem fluxo para tudo. É aquilo que eu venho falando. Então nós temos um mercado desequilibrado. Então vai ser, você fala, caramba, eu tenho 10, 12 ações, 5 subiram, 5 caíram. Exatamente. Não tem fluxo para tudo. Precisa vir sangue novo, provavelmente de fora. A Eletrobras é tendência de alta, né? Ela fez uma correção e a barra de hoje é uma barra forte. Correções seriam oportunidades, ela deve seguir em alta. Simples assim, essa é a tendência do ativo. E falar de Amar 3, que é uma das ações de varejo junto com Via Varejo, das mais descontadas, né? Ela tem um possível mega pivô de alta e está numa região aqui de R$5, que é uma barreira psicológica, na banda de Bollinger inferior, região que pode segurar aqui os preços. Deixa eu só ver um negócio aqui. Por exemplo, aqui na Azul. Deixa eu ver se. Eu nem vou falar de Azul, só para ver se as minhas médias estão certas. A média de 21 tá vermelha. Na Amar nós temos uma inversão aqui das médias, não sei por que razão. Então eu vou mudá-las. Média de 5, verde, 21, vermelha. Muito bem. Agora sim. Falar dos ativos fixos, então. Petro Vale Bancos. A Petrobras ontem deu um sinal de fundo, hoje o petróleo arrefeceu e acho que continua com sinal de fundo. Ontem eu encontrei um amigo no shopping. Eu fui ao shopping Ibirapuera, aqui em São Paulo, trocar umas roupas aí de final de ano, umas coisas. E eu, inclusive, fui trocar aqueles cupons. Anotem, eu vou ganhar ou um carro ou um iPhone lá no shopping Ibirapuera.
Se eu ganhar o Mercedes, eu vou querer aquele vermelho. Mas aí você fala que vai pegar o vermelho, se ganhar na hora você pega o prata. E é fundo, pessoal, na minha opinião, é uma das máximas da minha metodologia. Uma grande barra, aí um candle de equilíbrio na parte alta da barra. Sinal de continuidade da força compradora. Aí nós temos Vale. Eu até comentava ontem, né, que a Vale está numa região importante. Se ela recuar até 49,23, ok. Até 49, ok. Até fechando o gap é 48,91. Então é uma região interessante para compra. Talvez você não acerte na mosca, mas na minha visão uma oportunidade para montar compra no ativo. Banco do Brasil é aquela história, né? Ele é inquebrantável, como diria a minha tia mais velha. E segurou nas médias na LTA e deve continuar subindo, né? Fez talvez uma consolidação, uma acumulação aqui. Aumentou o volume, por exemplo, quando começou a subir, então deve assim continuar passo a passo. A volatilidade histórica, é verdade, está mais baixa. No caso de Bradesco, a mesma coisa. Segurou na região de 36, isso é muito bom. Inclusive trabalhou abaixo de 36,04. Chegou a bater 35,93, segurou, deve continuar sua trajetória ascendente. Lenta sim, porque a volatilidade histórica diminuiu, porém firme pelo que indicam os gráficos. E YouTube, uma movimentação bem interessante. Perdeu LTA, desenvolveu esse oco meio maluco aqui, mas o candle de hoje, ele nega, né, essa situação. Então, talvez para os vendidos está aqui good enough, né? Não se manteve abaixo de 33,69. Então, para quem vendeu, ganhou uns quaraminguás aqui. Então, de repente já entra na ponta compradora ou de repente parte para atacar um outro ativo, marcar esse gap aqui. E é dessa forma que eu vejo bancos muito fortes. Ok? Vindo aqui para o... para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu nas bolsas americanas, né? Eu estava me preparando aqui para começar a gravar, testando o som, essa coisa toda. Na hora que a bolsa fechou aqui 18h14, foi justamente esse horário, 18h16 ela fechou. A gente pode até ver aqui que horário fechou o índice, né? 18h19. O Dow Jones estava em queda, 1,14, S&P 1,32, o Nasdaq caindo 1,74. Virou assim em 30, 40 minutos. Impressionante mesmo, né? Então, falando das bolsas lá fora, todas funcionaram. China em queda, Europa em forte queda. Amanhã deve ter alta por causa dessa virada das bolsas americanas. Então, vamos ver aqui a bolsa da China. O índice de Xangai, né? O que a gente vê aqui? Nós mantivemos o desenho da LTB. Inclusive, eu acho que vale a pena estender um pouco isso aqui. Né? Alguma coisa assim. E eu acho que, pelo que aconteceu nos Estados Unidos, vai ter alta na China, apesar... O indicador de lucro industrial limitou a alta, Nikkei até subiu bem, né? Mas eu acho que vai ter uma alta generalizada, né? Então nós temos um sinal de fundo forte no Japão, o Arami Cross, talvez um gap de fuga, então deve continuar alta, e assim na China eu imagino também. Falando do índice FTSE, Bolsa de Londres, nós temos um bearish market, sabemos, né? Mas eu acredito que amanhã tenhamos alta, a não ser que virem os futuros americanos durante a madrugada, o que aconteceu. Nós temos um pivô de baixa sim, enquanto o índice estiver abaixo da mínima do dia 6, região de 6675, mas ele pode ser anulado, simples assim, como as bolsas americanas fizeram ao virar nos últimos 40 minutos. Algo parecido no índice DAX, né? Um pivô de baixa, né?
enquanto abaixo da mínima do dia 10, região aqui de 10.580, mas é um pivô de baixa que pode, de repente, ser colocado em xeque. Se o mercado trabalhar acima desse fundo, poderia atrair fortemente a ponta compradora. O que eu acho que essas bolsas de fora estão extremamente amassadas, arrebentadas, depreciadas, e uma reação lá fora poderia trazer o mercado brasileiro a um rally. Então faltou aqui nós vemos o fluxo, né? Ontem os estrangeiros trabalharam na ponta compradora, né? Saíram de 147,187 para 145,69 nos contratos, uma leve mudança. No mercado à vista, até o dia 20, estavam vendidos em 1 bi 398,033. Vamos ver se a gente consegue ver aqui o dia 21. Conseguiremos. Então vamos observar o fluxo aqui. Só faltava essa. Tô tentando abrir aqui. Eu só quero abrir a planilha, nada mais. Lá. Será que tem que salvar para abrir? Não, isso é uma piada, né? Eu só estou tentando abrir aqui, aí para eu não ter que seguir um caminho. Eu vou ver se eu consigo achar aqui. Tem um aluno que é o Romualdo que sempre me manda. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Na verdade não, eu não vou conseguir abrir, pessoal, então não conseguiremos ver os fluxos. É uma piada isso aqui. Ó, aqui do investimento, volume acumulado no mês saiu. Essa outra planilha não, provavelmente algum erro aqui. Daí eles corrigem, amanhã a gente olha, vida que segue. Criptomoedas todas em forte queda hoje, vamos avaliá-las. Então vamos ao gráfico aqui para ver EWZ. Tanto que a planilha de baixo abriu, essa não. Então vamos lá, vamos ver o EWZ, ver petróleo, criptomoedas e blá blá blá. Falar de criptomoedas primeiro. O Litecoin, a gente vê uma situação aqui de correção. É um sinal que não é dos mais agradáveis, né? Porque nós temos uma shooting star seguida por 3 candles de forte queda. Mas eu acho que a gente pode estar diante da formação de um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. Então acho que valeria potencialmente aí uma compra. Né? No caso do Bitcoin, algo parecido também, ombro, cabeça-ombro invertido. O Ethereum, uma correção até a média. Eu até comentei com o Ethereum, ele poderia recuar um pouco mais para gerar uma compra. Aqui está ele. Tem que ter juízo para operar as criptomoedas, que elas estão muito voláteis, né? Então o pessoal tem que ter muita tranquilidade aí e não trabalhar de forma alavancada, mas eu acho que é uma correção interessante. Eu acho que são situações, essas correções, elas favorecem a compra. E o Bitcoin Cash, talvez aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, talvez até um mastro bandeira. Falando do petróleo, pessoal, se a minha voz deixar aqui, nós tivemos ontem uma das maiores altas dos últimos tempos no West Texas Oil, WTI, negociado na NYMEX em Nova York. E aquela minha velha história, uma baita de uma barra dessa. Hoje nós temos uma correção na parte alta da barra de ontem. Eu acho que a alta continua, é dessa forma que eu vejo. Aí temos o Brent, Crude Oil negociado na ICE em Londres, a mesma coisa, né? Uma correção na parte alta da barra, no mínimo deve buscar a média aqui no 58. Ok? E aí o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Se amanhã for um dia altista,
vai ser muito interessante, principalmente se fechar acima do eixo do W aqui, o 37,65. E principalmente também porque uma leve alta traria um fechamento acima da média de 21 e nós teríamos também um padrão penetrante, piercing line pattern, sinal de fundo. Então amanhã será um grande dia. No diário, o candle de ontem ele é um engolfo, um sinal muito forte e hoje confirmado, né? Um outro ponto interessante, nós temos esse fundo aqui 37,18, o mercado hoje fecha acima. Então realmente estamos diante de um sinal de fundo no EWZ, salvo se tiver uma grande queda amanhã. Mas um pregão lateral de alta amanhã manteria uma leitura muito, muito, muito interessante para o EWZ. Então eu falei de criptomoedas, EWZ, petróleo Brent, WTI, Nikkei, Xangai, DAX, FTSE, Dow Jones, Nasdaq, S&P. Destaques do dia, falei do dólar. Então agora, ativos fixos também falei. A gente precisa falar então dos pedidos do YouTube, índice Ibova 11, correto? Então vamos lá aos pedidos do YouTube. Maravilha. Primeira ação, EG 3. Essa quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem nessa correção oportunidade. Simples assim, né? Comprar aqui nos 36, 36,50 distante da média não é negócio, mas depois de uma correção aos 32, 33, pode fazer sentido. É dessa forma que eu vejo. A ação em tendência, você pega uma ação como essa, tendência primária, secundária e terciária de alta, compra-se na correção. Aí é interessante sempre olhar a média no semanal continua longe da média, talvez compra meio lote. Se você acertar a compra, você fica feliz da vida. Se ela corrigir um pouco mais, você vai lá e completa o lote. Ou pode trabalhar entrando com 60%, deixando 40% como margem de manobra. Ações longe de média, eu acho inteligente trabalhar dessa forma. São técnicas de preparação psicológica, né? Você fala, você não se frustra por ficar de fora. E se tiver margem de manobra, tiver oportunidade, você surfa um movimento de forma plena. Kepler fazia tempo que a gente não estudava aqui, né? Ela saiu de 8,50, foi a 15,50. É um ativo que eu tenho restrições por causa do histórico bem maluco que ela tem, mas está em tendência de alta. Uma ação como essa eu poderia até operar na ponta compradora, mas eu trabalharia meio lote. É a minha visão. Ela aparentemente está desenhando um triângulo aqui, é um ativo Kepler, Eternit, Forjas Tauro, são ações que eu sei que tem um bom potencial, mas também quando dão um castigo no investidor, deixa cicatrizes, como diriam os dramáticos, né? Tem muito dramático na bolsa. Mas é uma situação francamente favorável à compra. Mas eu trabalharia meio lote, seria a minha estratégia. Aí temos FESA, que é a Ferbasa, que eu confesso que é uma ação que está no meu radar, caso eu vá substituir algum ativo, ela faz parte ali das ações que eu acompanho. A FESA teve o seu momento, né? Inclusive nós acertamos o dia da inflexão. Não é porque não precisa ser tão esperto, vai na banda de Bollinger de cima. Aí faz aqui um spinning top, penetra o corpo do candle anterior, longe de média, né? Então... E é interessante, ela está de lado há uns 6 meses, 7 meses, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses praticamente, né? Isso daqui é um retângulo, não. Seria de repente um triângulo ascendente, talvez. Né? Talvez um triângulo ascendente. É um movimento parecido com o Gafisa há um tempo atrás, é um movimento chato, mas assim, aquela velha história, uma coisa é comprar 26, uma coisa é comprar 20, então é uma ação, ela desperta algum interesse, eu a monitoro, eu confesso.
Gosto do setor, acho que está depreciado, penso que tem potencial e é isso. Aí falemos de SLED 4, que é Saraiva, né? Inclusive eu gosto da Livraria Cultura, gosto da Saraiva. Quando ela começou a cair, eu até comentei com vocês que não tinha muita perspectiva. Aí você vê um candle como esse hoje subindo 14%, inclusive estamos falando aqui no dia de destaque. O que eu falei sobre ela, pessoal? Que a mesma coisa que eu falei de Kepler. Quando ela fez esse arame de fundo aqui, entre os dias 23 e 26, seria uma compra com o stop abaixo de 1,70. Teria dado certo. Para quem está comprado, onde é que ficaria o stop agora? Abaixo de R$2, pode fazer sentido. Mas assim como o Kepler, eu operaria meio lote, né? Minha estratégia, né? E aí temos a última ação de hoje, Trisul, que é a Tris 3. Aí para amanhã, ó, tem PDGR3 aqui, Klabin, o Easy, Estácio. Então vamos lá, Tris 3. A Trisul, eu acho que o momento passou, né? É uma ação que o movimento não foi muito fácil de pegar, mas o rompimento da região dos 3, né, que tirava do movimento lateral, poderia ter sido um setup, tanto que teve aumento de volume. Vemos aqui em novembro, eu poderia pensar em compra num retorno à média. Antes disso, sinceramente não. E se fosse entrar, também entraria meio lote, como eu comentei no caso de Kepler e também da Saraiva, ok? Então vou fazer aqui o IBOV, BOVA11 e o índice. O IBOV ontem ele deu um sinal de fundo. Esse sinal de fundo é importante. Eu acho que a gente pode apagar essas demais retas aqui. Eu acho que esse sinal de fundo é importante. A gente pode colocar aqui bandas de Bollinger. A mínima foi fora da banda, fechou dentro. Hoje já sustenta o movimento visto ontem. Percebam que o 84.905 foi respeitado como mínima, né? Isso é importante. Essa linha do antigo triângulo é importante. E eu acho que amanhã nós teremos o rompimento do 85.585 e teremos um pregão de alta para fechar o ano. É o que eu vejo. No caso do BOVA11, idem. Eu vou também apagar essas retas. Eu acho que nós temos um sinal de fundo que foi confirmado hoje de forma técnica. Candle fora de banda fechou dentro da banda. A máxima do candle de ontem, 82,43, fechamento 82,65, confirmando o doji pernalta de ontem. Vale a pena salientar que este fundo foi respeitado 81,85. Como praticamente a mínima de hoje, o mercado fechou acima dele e fechou acima do ponto que acionou o pivô de baixa, que no BOVA11 é 82,49. Então, apesar de ter sido o fechamento logo acima do 82,49, 16 centavos acima, nós temos o pivô de baixa anulado nesse momento. Como nos Estados Unidos puxou forte no final, né, uma queda de 1,14, 1,20, 1,30 para uma alta perto de 1%, amanhã, teoricamente, teríamos alta no BOVA11 também. E, para finalizar, nós temos o índice futuro. Hoje um dia que a compra ganhou levemente os ajustes. Nós temos o candle de fundo acionado também. 86,035, fechamento 86,110. Apesar de ser de leve, como o BOVA11 acionou, e fechou acima de 85,850. Mais um ponto importante. Qual que é o ponto que acionou o pivô de baixa? 86,290. Acima desse ponto, principalmente se fechar, o pivô de baixa será anulado e provavelmente teríamos alguns pregões, uma sequência de valorização. Para finalizar, ontem eu comentei com vocês que eu desenhei um filhote de cunha de baixa com canal de baixa e que nós temos também um ombro, cabeça, ombro invertido. Eu acho que ele fez algum efeito hoje, gerando uma leve alta no índice futuro, ok?
Então é isso aí, não se esqueçam do like, compartilhem o vídeo, falem para os amigos, parentes do canal. Vocês são muito bem-vindos, participem da área de comentários. E, galera, bons estudos, muita saúde, muita paz, muito chopp também nessa época de final de ano, com responsabilidade. Eu não bebo, mas galera que trabalhou o ano inteiro, mais do que merecido. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. E amanhã estaremos no último radar do ano, se Deus quiser. Meu grande abraço, grato pela audiência, valeu!